Bom dia, galerinha. Continuando nosso estudo a respeito de análise combinatória, hoje veremos a respeito de combinação simples, tá? Demonstração da expressão e informações a respeito dos conceitos relativos, certo? Então a nossa sequência didática aqui de estudo foi, primeiramente, a respeito do princípio fundamental da contagem, depois a respeito de permutação simples, depois nós vimos a necessidade do estudo e da abordagem do conceito de fatorial. Posteriormente, a gente começou a estudar arranjo simples e nessa sequência que a gente começa a ver a necessidade e a construção dos conceitos a respeito de combinação simples, correto? Vejamos então. Temos aqui o que a gente já viu no vídeo anterior a respeito de arranjo simples, em que você tem que agrupar ordenadamente N objetos P a P, certo? Em P fatores. Ou seja, você tem, como a gente já viu isso aqui no slide anterior, você tem P fatores aqui e a gente fez um estudo a partir dessa representação simbólica. E aí tem até uma reticência que a gente não vai repetir. E nós chegamos a essa expressão algébrica, né, que arranjo de N objetos tomados P a P é igual a N, corresponde a N fatorial, dividido por N menos P fatorial, certo? Lembrando que no arranjo a gente tem que a ordem dos fatores, né, interfere no resultado, ou seja, é um agrupamento ordenado. Você tem, então assim, se você troca de posição dois ou mais objetos desses P fatores aqui, você modifica o resultado, enfim, já gera um resultado diferente. Então assim, a permutação desses P objetos aqui, a troca de posição entre eles, gera resultados diferentes. E esses resultados estão contabilizados a partir dessa expressão, N fatorial, dividido por N menos P fatorial, correto? Assim, aí nós queremos estudar agora a seguinte situação, em que você tem N objetos e você quer formar conjuntos com P fatores, ou seja, com P elementos, enfim. Você quer escolher, desses N objetos, você quer escolher P objetos. Então, você não quer agrupar ordenadamente. Você quer escolher. Se você vai agrupar ordenadamente, como é o caso do arranjo simples, a ordem faz diferença. Mas no caso que você vai escolher P fatores de N, P objetos de N objetos distintos, a ordem como você escolhe não interfere no resultado. Esse é o caso em que a gente chama de combinação simples, ou seja, é um caso em que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, assim, a gente teria que simplificar do arranjo simples aqueles casos repetidos, então, tá? Porque na situação da combinação simples, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, como que a gente vai fazer isso, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Quantas repetições existiram nesse caso aqui? Preste atenção. Como a gente tem aqui que escolher P fatores nesse exemplo do arranjo simples, ou seja, seriam P tracinhos aqui, entre aspas, P espaços aqui, a quantidade de repetições aqui, a quantidade em que eu apenas troquei de posição os objetos, esses objetos aqui, trouxe o primeiro para o segundo, o terceiro para o primeiro e assim por diante, essa quantidade total de repetição, de permutação, ela é dada como? Por P fatorial, que é a quantidade de espaços P fatorial, que te dá o total de permutação que a gente já estudou. O que é permutação? É a permutação dos objetos, né? O P fatorial. Então, multiplicar o número pelo seu antecessor. Então, assim, esses elementos repetidos, para a gente, não interessam na combinação. Então, o que a gente vai fazer? O que é a combinação simples, então? Vai pegar o quê? Vai pegar o arranjo e dividir pelo P fatorial, que é justamente para simplificar essas repetições. Então, a combinação de N objetos tomados P a P nada mais é do que a correspondência, né, do que essa razão aqui, ou seja, a divisão da quantidade de arranjos pelo P fatorial. Por que eu estou dividindo? Para simplificar as repetições. O que significa esse P fatorial aqui, então? Eu estou pegando aqui o total de arranjos e estou dividindo pelo P fatorial. Por quê? Porque como são P fatores que eu devo escolher, aqueles casos em que ocorre apenas a permutação desses objetos escolhidos, ou seja, a troca de posição, não me interessa na combinação. Por isso que eu vou dividir por P fatorial, para simplificar,
Por que P fatorial? Porque todas as permutações aqui, digamos que entre aspas, a troca de posição dos objetos aqui, como o próprio nome já fala, as permutações, o total de possibilidades delas é quanto? P fatorial, certo? Então ficou como? Quem é arranjo de n tomado PAP? É n fatorial dividido por n vezes P fatorial, a gente já tem aqui, né? Tudo isso dividido por P fatorial. Então, divisão de fração por fração vai ficar assim. Combinação de n objetos tomados PAP é igual a n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Então, essa é a expressão da combinação. Qual é o que a gente tem que lembrar para diferenciar a combinação de arranjo? Que no arranjo, a ordem dos objetos interfere no resultado. No entanto, na combinação simples, não interfere. Por isso que você vai pegar a quantidade de arranjos e dividir por P fatorial, para simplificar essas repetições em que ocorre apenas uma troca de posição dos elementos aqui, certo? Vocês vão entender melhor mais adiante, que eu vou citar alguns exemplos e vou continuar comentando a respeito desses conceitos, correto? Então, vejamos. Eu trouxe aqui uma definição, digamos assim, a respeito de combinação simples, e eu abordei dois autores. Dante, que é um autor de livro do ensino básico, muito utilizado, e Morgado Pinto, 2015, que é um autor que ele produziu um livro chamado Matemática Discreta, que é da coleção Profimat, certo? Então, assim, da Sociedade Brasileira de Matemática. Terceiro, Dante diz o seguinte: combinação de n elementos tomados PAP, claro que P tem que ser menor do que n, né? A quantidade de objetos que será escolhida tem que ser menor do que a quantidade total de objetos. São os subconjuntos com exatamente P elementos que se podem formar com n elementos dados. Quando ele fala que subconjunto, ele está querendo dizer o seguinte: você tem n elementos e quer formar subconjuntos, ou seja, você quer escolher daqueles elementos lá. A ordem não importa, porque no subconjunto ou em um conjunto, a ordem dos elementos não vai gerar diferença, não vai diferir um conjunto do outro, tá? Somente pela ordem, certo? E Morgado diz o seguinte, que ele trata a análise combinatória, esses casos de permutação, de arranjo de combinação, como problemas. Ele diz que o problema das combinações simples é aquele caso em que de quantos modos podemos selecionar P objetos distintos entre N objetos distintos dados. Então, esse aqui fica muito claro. Você tem P objetos distintos, diferentes um do outro. De quantas maneiras você pode escolher N objetos de todos esses? Enfim, se você vai escolher N objetos no total de P, a ordem... ou melhor, se você vai escolher P objetos no total de N, a ordem com que você escolhe não interfere no resultado, você quer apenas escolher os objetos. A ordem com que eles foram selecionados não vai fazer diferença. Esse é o caso da combinação simples. A ordem dos fatores não altera o resultado, certo? Eu vou dar um exemplo depois aqui, a gente vai responder algumas questões para vocês verem a aplicação. Então vamos fixar primeiro aqui nesses conceitos, certo? E aí a representação da combinação simples ela é dada da seguinte forma, certo? Como vocês já viram. A mais utilizada no ensino básico é essa, combinação de N objetos tomados PAP. Existe essa também, em que o objeto é dado dessa forma aqui, tá? Então, combinação de N tomado PAP. E tem essa forma aqui que é chamada binomial. No entanto, essa é mais utilizada no ensino superior, certo? Que a gente trata aqui de números binomiais, muito interessante mesmo, e abordada também em um estudo de probabilidade, de estudo de binômios, certo? O número de Pascal, entre outros. Então, continuando, pessoal, vejamos aqui a expressão como vocês já viram no slide anterior. Combinação de n objetos tomados PAP n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial, ou seja, é a expressão do arranjo dividido por P fatorial, que é justamente para simplificar aquelas repetições, correto? Aquelas permutações das escolhas. Porque assim, a ordem da escolha aqui não vai interferir, por isso que você divide por P fatorial, certo? Ok. Então assim, se você queria escolher P objetos, e você divide por P fatorial, você está dizendo o seguinte: a ordem com que esses objetos estão sendo apresentados não vai mudar. Então assim, a ordem que eles estão apresentados não vai mudar no resultado. Então eu vou ter que dividir aqui para simplificar justamente essas repetições, tá? Que vai ficar da mesma forma se você mudar a ordem. Porque a ordem, a escolha do grupo, a ordem com que é escolhido os elementos não vai interferir, certo? Ok. Então, assim, primeiro exemplo.
eu vou tentar mostrar um exemplo aqui do arranjo e um exemplo da combinação para a gente começar a diferir um do outro. Esse é parecido com o do vídeo anterior. Diz o seguinte: em uma competição de xadrez existem 4 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio, né? Primeiro, segundo e terceiro lugares. Então, assim, como aqui é pódio, você já percebe que a posição dos elementos aqui interfere no resultado, né? Altera o resultado. Por quê? É o primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então, assim, justamente o pódio é com essa intenção. A ordem com que as pessoas estarão aqui mudará o resultado final. Então, isso é arranjo. Você faz pelo princípio fundamental da contagem aqui, né? Quantas possibilidades nós temos? Tem 4 possibilidades de pessoas para a primeira posição, 3 possibilidades para a segunda, de jogadores, né? E 2 possibilidades para a terceira. Então, um total de 24 possibilidades, correto? Certo. Então, assim, já na segunda questão, a gente tem o seguinte: de quantas maneiras é possível escolher 3 amigos de um total de 4 amigos, né, para uma excursão, para uma viagem? Então, assim, a quantidade aqui, né, é semelhante à da questão 1. Temos um total de 4 amigos, um total de 4 jogadores. Você tem que escolher 3 amigos e aqui você tem que escolher, digamos que 3 posições, certo? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Só que a diferença é que é o seguinte: se você vai escolher 3 amigos no total de 4, a ordem com que você escolhe as pessoas, suponha que você escolheu João, Maria e Pedro. Se você escolher Pedro, João e Maria, o grupo escolhido é o mesmo. Então, nesse caso, você percebe que a ordem de escolha não altera o resultado. Quando isso acontece, é combinação. Então, aqui você já percebe. Eu trouxe essas 2 questões, uma em que é arranjo, né? E a outra combinação, apesar de ter respondido a primeira aqui pelo princípio fundamental da contagem, justamente para vocês perceberem essa diferença, certo? Então, assim, como vai ficar? Combinação de N objetos tomados por P é como eu tenho combinação de 4 elementos, dos quais eu tenho que agrupar 3 a 3. Então, 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 menos 3 fatorial. Então, combinação de 4 tomados 3 a 3 é igual a 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 1 fatorial, certo? Como o item maior denominador, que é o 3 fatorial, e é o mais próximo do 4 fatorial, então vou desenvolver o 4 vezes 3 fatorial para simplificar o 3 do numerador com o 3 do denominador, dividindo ambos por 3 fatorial, certo? Então, 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial e 1 fatorial, você simplifica o 3 fatorial com o 3 fatorial do denominador, fica 1, então ficou 4 dividido por 1, que é 4, porque 1 fatorial é 1, certo? Então, resolvendo essa expressão aqui, o resultado 4, ou seja, existem 4 formas de você escolher 3 amigos, um total de 4 amigos, certo? Ok. Aí eu vou mostrar aqui agora para vocês algo mais a respeito dessas 2 questões para a gente perceber ainda melhor essa diferença, certo? Observe. Eu iria representar aqui as 24 possibilidades de formação do pódio, só que iria ficar muito cheio de informação aqui. Então, suponha que eu escolhi só 3 desses jogadores, eu escolhi 3. Chamei de jogador A, jogador B, jogador C. Com esses 3 jogadores, quantas possibilidades de pódios eu consigo formar? Então, eu escrevi essas possibilidades aqui, certo? Poderia ser, suponho ser primeira, segunda e terceira posições, certo? Então, jogador A, jogador B, jogador C, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Então, com 3 jogadores, eu consigo formar essas 6 possibilidades de pódio. Mas perceba que se eu fosse escolher com esses 3 jogadores aqui, suponho que eles fossem os amigos, se eu fosse escolher 3 amigos, desses 6 aqui, só um, que na verdade é a minha escolha, porque ABC, ACB, ou seja, todas essas aqui são iguais, né? Para escolha de 3 amigos para viajar. A ordem que é escolhida aqui não vai interferir no resultado, ou seja, dessas 6 possibilidades aqui, o que está acontecendo é o seguinte: é a permutação, é a troca de posição entre eles. Então, para eu mudar do arranjo simples para a combinação, o que eu teria que fazer? Teria que pegar essa quantidade aqui e dividir pela permutação, ou seja, quem é a permutação? É a quantidade de posições 3 fatorial. Então, essa permutação que é o resultado de 3 fatorial. Eu teria que pegar esse total de possibilidades aqui e dividir por 3 fatorial, como a gente faz ao dividir por 3 fatorial. No caso é o P, é a quantidade de posições, certo? A quantidade de elementos que você quer escolher. É isso que acontece. Então, assim, a gente pegou o 24 e dividiu por 3 fatorial, que resulta em quanto? 3 fatorial é 6, então 24 dividido por 6 resulta 4. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, que você não precisa também depender dessa expressão aqui,
da combinação, você pode fazer como? Você pode fazer semelhante ao que você faz com o arranjo no princípio da metáfora contábil, só que você vai lá pegar a resposta final, quando você percebe que é combinação, e divide pelo fatorial da quantidade de objetos, como são três escolhas aqui, divide por 3 fatorial, que no caso é 6. Então, 24 dividido por 6 é 4, correto? Estudem com calma aí para vocês verem que é simples, ok? Questão 3. Essa é uma questão do Enem recente e é muito interessante. Observe. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. Então, assim, dos 10 tenistas já temos a informação que 4 são canhotos e 6 são destros, certo? O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores. Porém, uma informação importante, não poderão ser ambos canhotos. Quando você vê o porém, você já tem que tomar cuidado, que é a restrição. Tem que tomar cuidado com a restrição, tá? Então, não poderão ser ambos canhotos. Então, pergunta, qual a número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, você percebe que nós temos as alternativas aqui na forma de expressões envolvendo fatoriais, né? Então, você não vai resolver fatorial lá na sua conta, porque você vai perceber que as alternativas envolvem o próprio fatorial, certo? Então, eu vou mostrar duas possibilidades de resolução. A primeira, olha, já que ambos não podem ser canhotos, então desses 4 aqui, os 2 não poderão ser escolhidos dos 4 canhotos. Tem que ser ou 2 destros ou um canhoto e um destro, certo? Então o que a gente pode fazer inicialmente? Eu tenho um total de 10 tenistas. Então assim, se eu fosse formar todos os 2 jogadores dos 10, daria quanto? Seria o quê? Seria combinação, né? Primeiramente eu vou fazer o quê? Entre todos os jogadores, como eu já disse, escolher os 2 dos 10. Só que aí tem aquele caso que não pode ser ambos canhotos, então eu vou fazer assim. Desse total que eu calculei aqui, quantos ambos são canhotos, porque aí eu vou pegar do total e subtrair, certo? Então assim, vamos lá. Entre todos os jogadores, eu quero a combinação de 10 tomado 2 a 2. Por que combinação? Porque a ordem com que você escolhe não vai interferir no resultado. Isso que é importante aqui também. Ó. Se são 2 jogadores, suponha que você escolheu João e Pedro para jogar, ou Pedro e João, não mudou o resultado. Então, por isso que é combinação, certo? A ordem dos elementos não altera o resultado. Então, de todos os jogadores sem restrição, o total de possibilidades é dessa forma. 10 fatorial dividido por 2 fatorial, vezes 10 menos 2 fatorial, certo? Então, ficou com 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 8 fatorial. Não vou resolver, vou deixar dessa forma, porque é como a questão já aparece aqui no item, tá? Nas alternativas. Então, assim, desse total aqui, eu tenho que subtrair aqueles casos em que o quê? Ambos são canhotos, porque aqui são todas as possibilidades, mas não pode existir esses casos aqui ambos são canhotos. Então, eu tenho que calcular desse total aqui quantos deles, todos os 2 são canhotos. Então, vamos ver, ó, entre os canhotos, como que a gente vai fazer? Seria uma combinação de 4 canhotos tomados 2 a 2. Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial, não é isso? Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial e 2 fatorial. Então, o que eu tenho que fazer? Do total, tenho que subtrair esse caso que é a restrição da questão, certo? Então, assim, a resposta final é 10 fatorial dividido por 2 vezes 2 fatorial e 8 fatorial, menos 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Essa é a resposta, tá? Se você quiser calcular aqui o resultado numérico final sem o fatorial, pode calcular, mas a alternativa está escrita dessa forma. Perceba que a letra A, mas tem um x aqui, tá? Refere-se à multiplicação, então eu não acabo escrevendo aqui, justamente para não confundir. Então, 2 fatorial vezes 8 fatorial corresponde a o vezes a esse x que aparece aqui na alternativa, tá? Então, é a letra A, que é o total de possibilidades, subtraindo o total de casos em que os 2 são canhotos, certo? Essa é a resposta aqui, ok? Eu resolvi fazer essa questão de uma outra forma para mostrar que existe... Você consegue chegar a uma outra possibilidade de resolução dessa questão? Eu consegui... Eu mostrei de uma outra forma aqui, vou mostrar no próximo slide, e em que para a gente discutir também as alternativas e discutir um pouco a respeito do que o Enem colocou para a gente. Perceba. Vamos lá então. Observe. Letra A, como já viu a resposta, né? Observe. Outra possibilidade de resolução. Na resolução anterior a gente fez como?
a gente calculou a quantidade total de escolhas com os 10 jogadores e subtraiu aqueles casos em que ambos eram canhotos porque eles não poderiam. Então a gente fez o total e subtraiu por exclusão. Subtraiu a parte que a gente não queria, certo? Ok. Só que agora a gente vai fazer diferente. Vai fazer o seguinte. Já que ambos não podem ser canhotos, então quais são as possibilidades? Ou são 2 destros dos 6, ou é um destro e um canhoto. Deu para perceber o raciocínio já? A gente vai ter que fazer duas contas. São duas possibilidades. Ou são entre os destros, né, os dois são destros, ou é um canhoto e um destro. Vamos calcular esse total e aqui a gente vai somar. Porque os dois casos aqui são os únicos casos possíveis. Ou esse ou esse. Então a gente soma uma resposta com a outra, correto? Ok. Entre os destros. São quantos destros? São 6. Eu tenho que escolher 2, né? Então 6 fatorial dividido por 2 fatorial. 6 menos 2 fatorial. Combinação, porque a gente já viu que a ordem não vai interferir. Isso aqui vai ficar como? 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial, correto? Certo. Esse caso pode. Só que tem aquele caso também que pode ser um canhoto e um destro. O que não pode, na verdade, é que sejam ambos canhotos, né? Mas ambos destros. Ou um canhoto e um destro, todos os casos aqui podem. Esses dois casos. Então, assim, como que eu vou calcular o caso em que um canhoto e um destro? Princípio fundamental da contagem, né? Quantos canhotos existem? 4. E quantos destros? 6. Então, 4 vezes 6, certo? Um canhoto e um destro. Total de possibilidades. Eu tenho que pegar essa primeira resposta e somar com essa. Então, assim, a resposta será como? 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial mais 4 vezes 6. Percebe que o que eu achei limitado pelo Enem é o seguinte, que ele não digamos que não deu oportunidade a esse tipo de raciocínio, só naquele caso, naquele raciocínio anterior. Mas essa resposta aqui é válida, no entanto, não tem uma alternativa. Se tivesse uma outra alternativa, seriam duas respostas iguais, teria uma duplicidade de respostas corretas, seria anulada a questão, né? Mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, ele considerou o raciocínio anterior, que deu a resposta letra A, e esse raciocínio aqui, ele não considerou, apesar de que essa resposta aqui é a mesma, é correspondente à letra A. Mas não está explícita da mesma forma, claro, mas o valor numérico é o mesmo. Quer ver? Vamos calcular para ver se é o mesmo. Se você resolver isso aqui, vai dar 4. 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial mais 4 vezes 6. Você desenvolve o 6 para simplificar o 4 por 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Simplifica o 4 fatorial do numerador e denominador. 6 vezes 5, 30 dividido por 2 fatorial, que é 2. Tá? Mais 24, que é 4 vezes 6. 30 dividido por 2 dá 15, mais 24, 39 possibilidades. Então, assim, a resposta final é que existem 39 possibilidades de escolha dessa dupla para jogar a partida de exibição, certo? Se você responder a letra A aqui, que é da resolução anterior, essa resposta aqui será também 39, ou seja, ambos estão corretos, no entanto não está expressa dessa forma que a gente encontrou a partir desse raciocínio, certo? Vamos tentar para ver se é 39 mesmo. Ó, fazer rápido aqui na letra A. 10 fatorial, se você desenvolver até chegar ao 8, vai ficar 10 vezes 9, 90. Simplificou o 8 com 8, com 90 dividido por 2, que é 45, né? Então a resposta desse primeiro fração é 45, menos 4 vezes 3, 12. O 2 você simplificou o 2 no denominador, ficou 12 dividido por 2, que é 6. Então assim, 45 menos 6, 39. Então pode fazer com calma que a resposta é 39, ou seja, o que mostra que esse aqui está correto. Só que não tem exatamente dessa forma aí, né? Ou seja, ele pensou que o aluno resolver da maneira como a gente resolveu da primeira forma aí no slide anterior, certo? Ok, então continue estudando, foco no Enem, no vestibular e no aprendizado principalmente, certo? Essas questões de análises combinatórias são interessantíssimas, ok? Certinho, pessoal? Até a próxima, bons estudos, pratiquem muito, estudem, continuem na garra aí, certinho? Abraço!